Irmãos, o Senhor nos direcionou a uma palavra essa manhã, e o tema da nossa palavra: uma pedra no meio do caminho. Hein? Nós vamos descobrir que pedra é essa no meio do caminho, que caminho é esse. Glória a Deus. Irmãos, Isaías 28:16 diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer não se apresse. Outra tradução vai falar assim, aquele que crer jamais será abalado. Esse é o texto base da nossa mensagem. Isaías, ele profetizou no tempo de 4 reis, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Isaías, ele profetizou sobre Jerusalém e sobre os arredores. Ele foi o profeta de Judá. O que nós conhecemos sobre Isaías? Bem conhecido como o profeta messiânico, Todas as profecias de Isaías apontavam para o Messias que viria, apontava para Jesus, Há anos lá na frente iria vir esse Messias. E ele trouxe essa profecia aqui, do verso 16 do 28, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não se apresse. Jesus disse para Pedro em Mateus 16:18, ele disse o seguinte, se quiser pode ficar aí que nós vamos pôr alguns textos na 16:18. Mateus 16:18, Jesus disse isso aqui para Pedro: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No original, quando Jesus disse Pedro, o original é Petros, que significa pedra pequena. E quando ele disse sobre essa pedra, no original é Petra, que é a rocha, ele estava referindo a si mesmo: eu edificarei a minha igreja. Então esse fundamento que Isaías profetizou é Jesus. Ele mesmo já se coloca como essa pedra, como esse fundamento. E sobre essa pedra que é ele, pode entrar, vem para cá. E ele diz: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus, ele é o início de tudo. Ele é o início da igreja. Sobre ele foi fundada a igreja. Ele é esse fundamento, ele é essa base. E todo aquele que está sobre essa base, sobre essa pedra que é Jesus, de forma alguma cairá. Ele diz assim, em uma parábola: um homem foi construir uma casa, e eis que um construiu sobre a areia, veio o vento forte e derrubou. Mas aquele que construiu sobre a rocha, sobre a pedra, veio o vento, veio a tempestade e não caiu, porque estava sobre a pedra. Assim é a igreja do Senhor Jesus. Os anos passam, provações vêm, guerra, mas a igreja continua firme e continua de pé, porque Jesus Cristo, ele é o fundamento. Ele é essa pedra de esquina, a pedra angular, de modo literal, é o primeiro bloco. Para quem quer, o Leonardo é pintor. Tem alguém que é construtor aqui? Não tem ninguém, Mas numa construção se faz o fundamento, e depois que é feito o fundamento, vem o primeiro bloco. Esse primeiro bloco é conhecido como essa pedra, de sustentação. É a pedra que se coloca acima da fundação de uma construção. Essa pedra angular, ou pedra de esquina, também é a pedra que sustenta uma parede. Hoje nós vemos aí o cimento, mas antigamente, quando era feita uma construção de pedra ainda mais,
tinha uma pedra que era a pedra principal que sustentava aquela construção. Era a pedra de esquina. Era uma pedra angular. Certo? E Jesus, ele vem falando que ele é essa pedra de esquina. O fundamento, e além do fundamento, ele é também a pedra principal. Se alguém chegasse naquela construção e arrancasse aquela pedra de lá, toda a construção desmoronava, caía. Assim Jesus também é essa pedra. Jesus, em Marcos 12, do 1 ao 11, nós vamos fazer uma leitura. Depois de contar uma parábola, ele se identifica como essa pedra principal. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a de um valado, e fundou nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra. E chegando o tempo, mandou um servo aos lavradores, para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram, e mandaram embora vazio. E tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tornou a enviar-lhes outro, e a este mataram, e a outros muitos, dos quais a uns feriram, e a outros mataram. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a este, por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E pegando dele, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Verso 11 também, né? Isto foi feito pelo Senhor e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Jesus está contando essa parábola e ele se identifica como sendo esse filho, o derradeiro que Deus mandou. Veio os profetas, de todos os profetas, a maioria deles foram mortos, rejeitados, abandonados. E ele: agora eu vou mandar o filho. Talvez assim ele vai ser respeitado e não vai ser morto. Pegaram o filho e mataram também. E ele diz: esse filho é essa pedra. Pode deixar o texto. Esse filho é essa pedra que os edificadores rejeitaram. O verso 10. A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. É Jesus, ele se identifica como essa pedra. E é uma referência também a Salmos 118, 22, que era um prelúdio do que iria acontecer com Jesus. Que ele iria vir como essa pedra principal e também seria rejeitado. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 19 a 22, Paulo ele também afirma que Jesus ele é essa pedra. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Jesus, ele é essa pedra principal, não tem como fugir disso. Ele é o fundamento de tudo. Qualquer igreja que for fundamentada, seja ela em profecias, seja ela em revelações, ou em qualquer outra coisa, Jesus disse: ainda que vier um anjo e trouxer uma palavra nova, é anátema, é maldito, não é verdade. Porque o Evangelho de Jesus é a base do cristianismo.
no Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 até o 11, ele relata sobre a vinda de Jesus. João, ele faz esse relato sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem que era esses seus que não receberam Jesus? Jesus veio, se identificou como uma pedra principal, se identificou como uma pedra de esquina, como o fundamento da igreja, mas os seus não o receberam. Uma alusão ao texto que foi falado no início. Os edificadores rejeitaram essa pedra. Quando Jesus, na época de Jesus, quando ele começou a pregar, existiam pelo menos, pode ser que existiam mais, mas existiam pelo menos 4 grupos políticos e religiosos na época de Jesus, conhecidos como os fariseus, como os saduceus, os zelotes e os essênios. A maioria aqui conhece os fariseus. Quem já ouviu falar dos fariseus? Na história nós vemos os fariseus como os hipócritas, aqueles que mostravam ser o que eram, mas na verdade não eram, no coração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é o maior sermão de Jesus, quando ele começa com as bem-aventuranças e vai terminar o seu sermão lá no capítulo 7, mais ou menos. Então é o maior sermão de Jesus. E nesse mesmo sermão é onde ele pega todos que esperavam Jesus de uma forma despreparados. Porque os fariseus, eles eram os hipócritas. E em Mateus, no capítulo 5, no verso 8, a palavra de Jesus vai de encontro aos fariseus. Ele diz o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse verso já vai de encontro à hipocrisia dos fariseus. Não é o que é aparente, não é o que vem, mas é o coração, mas é o pensamento. Então já vai de encontro aos fariseus, que eram hipócritas, que oravam nas praças, mostrando santidade acima dos outros. Os saduceus, quem que eram os saduceus? Os saduceus eram povos liberais às culturas da época. Eles eram os relativistas. É relativo, tanto faz. E nós vamos vendo em Mateus, no capítulo 5, no verso 13, que o sermão de Jesus, e isso aqui só na bem-aventurança, fora o restante do sermão de Jesus, já pega todos em confronto. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O evangelho, ele não é relativo. O evangelho, ele tem que chegar e ele tem que trazer algo diferente. A maioria discorda que o cristão, ele tem que ser diferente. Muitos discordam. Mas na real, o cristão, ele tem que ser diferente. O cristão, ele tem que chegar e ele tem que ser esse sal que traz o sabor. Se ele for relativo, é tudo relativo, se torna um sal insípido. Que diferença faz? Que sabor vai trazer? Que mudança vai trazer? Então Jesus, ele foi em confronto com os saduceus da sua época também. Qualquer outro grupo político e religioso, os zelotes. Um resumo dos zelotes:
Eles eram os fingidos de zelo, carregados de violência, amantes da espada, e viviam incitando o povo à guerra contra os romanos, contra os gregos e até mesmo contra os judeus que se opunham a eles. Eram os zelotes, que vivem incitando a violência, que vivem incitando a guerra, que vivem incitando a rebelião e a rebeldia. Eram os zelotes, e Jesus foi de confronto a eles também, em Mateus no capítulo 5, no verso 9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O último, os essênios, acreditavam que para ter pureza, eles tinham que viver isolados. Eles acreditavam que para ter pureza, eles tinham que realizar rituais. Eles estavam presos a rituais, presos à liturgia, preso, né, que nem eu falo sobre o cego que estava no tanque, não, o paralítico, perdão, que estava à beira do tanque de Betesda. O paralítico à beira do tanque de Betesda, quando Jesus chegou diante dele, ele disse: Senhor, mas não tem ninguém para me colocar no tanque, porque sempre que o anjo chega e agita as águas, alguém chega primeiro do que eu. Mas eu estou aqui, e Jesus lá, né, como se Jesus falasse para ele: mas eu estou aqui, irmão, você está preocupado com o tanque? Sabe, quando estamos preocupados com rituais, com liturgias, os essênios, eles estavam preocupados com isso. Eles tinham que viver isolados da sociedade, tinham que praticar rituais para que eles pudessem ser purificados. E a própria história de Jesus, né, já vai de encontro a eles, já vai de confronto aos essênios. Jesus disse: não é o que entra, o que come, que contamina o homem, mas sim o que sai. Não era o ritual de lavar as mãos, era o ritual daquilo que vem de dentro para fora. Foi de confronto aos essênios também. Será não? Analisando o nosso contexto contemporâneo, esses 4 grupos estão inseridos no meio da nossa sociedade cristã também. Tem os hipócritas, que mostram ser o que não são, até mesmo com roupas, com jeito de falar. Tem aqueles que tem nada a ver, tanto faz, não tem problema. Não tem problema ser igual. Tem aqueles que são violentos, que acreditam no reino de violência, truculentos, não tem amor, nem mesmo por aqueles que caíram, que são irmãos. Tem os essênios, que é aqueles que acreditam em rituais, que precisa pular, que precisa marchar, que precisa falar em língua estranha, que precisa fazer isso, aquilo, que precisa de uma arca da aliança aqui na frente. Jesus vai de confronto a todos eles. Jesus, além de ser a pedra de sustentação, além de ser a pedra de esquina, a pedra que não deixa cair, o fundamento, Jesus, ele é também a pedra de tropeço no meio do caminho. 1 Pedro capítulo 2, do verso 1 ao 8. Pode pôr aí que nós vamos ler. Todos os que esperavam Jesus, quando ele veio, acharam nele motivo de escândalo e tropeço. 1 Pedro, 2, do 1 ao 8. Deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já aprovaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também como pedras vivas sois edificados casa espiritual,
sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Jesus, ele foi essa pedra de tropeço para todos aqueles que esperavam ele de uma forma e ele veio de outra. Mateus, no capítulo 13, versos 54 ao 58, diz assim: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O próprio povo da pátria de Jesus, seu próprio povo, própria terra, acharam motivo de escândalo nele, porque ele era um homem comum, filho de um carpinteiro. As suas irmãs viviam entre eles. Era um homem comum. Acharam motivo de escândalo nele. A palavra escândalo, ela vem do grego skandalon, que significa pedra de tropeço ou obstáculo. Aqueles homens não creram em Jesus. Jesus não pôde realizar ali muitos sinais e maravilhas. É provável que na nossa vida, irmãos, nós seguimos, vamos à igreja, mas de fato no nosso coração nós não cremos que Ele é essa pedra, o nosso fundamento. E há coisas na nossa vida que não acontece mesmo, porque não cremos. E isso se torna uma pedra de tropeço, o maior obstáculo que o homem vai encontrar no Evangelho, ou em seguir Jesus, é o próprio Jesus. Esse vai ser o maior obstáculo que o homem vai encontrar. A frase que o Igor, o Leonardo, sempre fala aqui, que é fácil seguir Jesus, não é isso? Até descobrir para onde ele está indo. Em João, no capítulo 6, Jesus ele estava pregando um sermão longo, e para os discípulos aquele sermão passou a ser duro demais. Pode pôr o verso 60, João 6,60. Aquele sermão pareceu que estava muito duro, estava complicado de seguir. E o que foi que Jesus disse? Ele simplesmente disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Qual que é o escândalo nisso? Versículos antes, em João 4,34, só se quiser colocar, ele disse o seguinte: que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos chegaram para Jesus: será que alguém trouxe alguma coisa de comer? Porque nós estamos com fome. E Jesus, ele sempre ele não perdia a oportunidade de revelar o mundo espiritual em alguma situação. E ele falou: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando Jesus ele fala que ele é o pão da vida, eu sou o pão,
e ele fala que tem que comer da minha carne, do meu sangue, beber do meu sangue, não é apenas seguir Jesus, mas é fazer a vontade de Jesus, é desfazer a nossa vontade, e agora a minha comida é fazer a vontade de Jesus. Ele é o pão da vida, eu vou me alimentar dele. Ele estava falando para os discípulos, não é apenas me seguir como discípulo, agora é desfazer das suas vontades e fazer a minha vontade, porque eu sou o pão da vida. Esse agora é a comida de vocês, eu estou enviando vocês. Jesus, ele enviou os discípulos, e agora é fazer a vontade de Jesus, desfazer da nossa e fazer a vontade dele. Qual que é a nossa vontade que vai que vai contra a vontade de Jesus? Eu não preciso falar, né? Cada um vai poder examinar a si mesmo e ver isso aí. A palavra está aí, e intimamente cada um de nós sabemos a vontade de Jesus para nós. Você sabe o que Jesus já pediu para você? Como vontade dele? Você sabe o que ele já falou para você que ele quer que você faça? Que ele quer que você viva, mas ainda é relutante? Então Jesus, em João, no capítulo 6, no verso 60 até o 7, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso vos escandaliza? Isso faz vocês tropeçar? Isso faz que seja um obstáculo no meio do caminho? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, a nossa vontade para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Então Jesus diz para os 12 que ele escolheu: vocês querem ir também? Se quiser pode ir, porque essa pedra aqui é firme, aqui não muda, aqui não se adapta à vontade do mundo, aqui não vai ser relativo. A minha vontade é essa. Se vocês querem ficar, fica. Se não quer, vai. Como eu disse, né? É fácil seguir Jesus até descobrir para onde ele está indo. É fácil, irmão. Isso aqui é bom, ter comunhão, estar com os irmãos, estar unidos, juntos. Agora o difícil mesmo é saber que nós temos que desfazer da nossa vontade e viver a vontade de Jesus, que aí vai de conta a todas as nossas vontades e os nossos desejos. A nossa fé e confiança em Jesus não pode ser circunstancial. Independente da situação, a nossa fé e a nossa confiança não pode ser abalada em Deus. E eu quero já finalizar Lucas, capítulo 7, o verso 18, com a história de um homem, João Batista. Quem conhece João Batista aqui? João Batista, ele foi o homem que dizia: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele comia mel, se alimentava de mel, silvestre e gafanhotos. Ele preparou o caminho do Senhor. Quando Jesus vinha, ele estava no rio batizando. Quando Jesus veio descendo, João Batista olhou para ele e disse: eis aí. Jesus pediu para ser batizado,
E ele falou: Senhor, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. João Batista conheceu que aquele era Jesus, sim ou não? Que aquele era a pedra, sim ou não? Ele reconheceu. Só que mesmo assim a fé daquele homem, João Batista, estava condicionada a uma circunstância. Porque por causa da sua pregação ele foi preso. E quando ele estava preso, ele sabia que ele iria morrer. E é provável que ele imaginou: e Jesus não vai fazer nada? Eu preparei um caminho para ele, eu falei sobre ele, eu estou preso, prestes a morrer, mas Jesus, será que ele não vai fazer nada? Então, o texto de Lucas 7,18 diz assim: e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Vai adiante. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista, por um momento, ele duvidou no seu coração se aquele era realmente o Messias ou a pedra principal, por causa da circunstância. Eu falei uma vez aqui, que é provável que cada um de vocês que está aqui, eu também, já teve experiência com Jesus, já viveu alguma experiência com Ele. Mas por algum momento na nossa vida, graças a Deus que você está aqui, mas tem muitos outros que viveram experiência com Jesus também, mas no meio do caminho, por causa de circunstância, o abandonaram, deixaram de seguir, porque Jesus não fez isso, não fez aquilo, não realizou algum milagre, não salvou alguém, não deixou que alguém morresse, não salvou algum casamento. A nossa fé ela não pode ser circunstancial. João Batista duvidou. Nós vivemos experiência com Deus e é provável que em algum momento nós duvidamos também. O verso 20, pode ir. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide, anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, e os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia o Evangelho. E é provável que nesse momento os discípulos de João estavam virando as costas. Jesus chama ele, e o verso 23 ele diz o seguinte: olha, bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, motivo de escândalo. O obstáculo que nós pensamos ser um empecilho para servir Jesus, na verdade é Jesus querendo te mostrar que sem Ele você não vence o obstáculo e nem consegue servir a Jesus. Sabe quando nós falamos para Jesus: primeiro eu vou ajeitar isso aqui, primeiro eu vou colocar isso aqui no lugar, depois eu vou servir Jesus? Irmão, eu quero dizer para você, é provável que você nunca vai conseguir resolver esse problema para depois seguir Jesus. É provável que você nunca vai conseguir vencer esse problema para depois falar assim: agora eu estou pronto. Nunca vai estar pronto. A hora é agora. O momento é agora. Eu fico pensando assim: o que nós estamos esperando para poder fazer a vontade de Deus? É porque nós vivemos condicionados ao tempo. Eu vou esperar eu completar 18, aí eu sirvo Jesus. Aí completa 18, não, agora eu vou esperar
eu casar para servir Jesus. Não, agora eu vou esperar eu estabilizar minha vida financeira para seguir Jesus. E a pedra no meio do caminho sempre vai estar lá. E a pedra no meio desse caminho, nem é a pedra pequena que é esse problema, é o próprio Jesus. E ele fala assim: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, de escândalo ou obstáculo. Irmão, se Jesus ele não te vencer, você perde. Agora, se Jesus te vencer, é aí que você ganha. Se Jesus não te vencer, Jesus não perde. Ele nunca perde. Ele nunca perde. E sabe o que eu me lembro? De um rapaz aí que era crente também. Tá aí nos podcasts aí. Se você quiser procurar depois, vai achar. E ele fala assim: se eu fizer o que é bom, é Jesus. Se eu fizer o que é mal, é eu. Mas assim ele nunca perde. E é verdade. Essa é a verdade. Ele nunca perde. Quem perde somos nós. Ele tem que nos vencer, irmãos, para nós ganhar o reino de Deus. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Através dessa palavra, meu irmão e minha irmã, não deixe que os problemas, não deixe que as dificuldades, que problemas mal resolvidos, situações, casamento, vida financeira, relacionamentos pessoais, pessoas que te agradam, que não te agradam, que fala bonito, que não fala, não deixe que isso seja um empecilho para você seguir Jesus. Jesus já te chama há muito tempo. Há muito tempo Ele te chama. Já tem muito tempo que você viveu experiências com Ele. Mas aí na hora de seguir Ele, tinha uma rocha no meio do caminho, falando: algo tem que ser diferente. Algo tem que ser mudado. Algo tem que ser renovado. Seguir Jesus é desfazer da nossa personalidade, desfazer do nosso eu, seguir a vontade de Jesus. É provável que você já vê que vem domingo, não só aqui, em outras igrejas também. Entra domingo, sai domingo, vai na igreja e vai, e ainda não mudou. E ainda não fez diferente. E ainda não consegue se alimentar do pão vivo, de viver o pão vivo, de fazer aquilo lá que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus te enviou, mas ainda teve pedra no meio do caminho. E Ele disse mais: vós sois pedrinhas vivas. É provável, irmãos, que nós mesmos temos vivido uma vida sendo pedra no meio do caminho de alguém que Deus quer salvar, de alguém que Deus vai alcançar. Mas eu não falo pelo que você tem feito ou vivido de pecado, não. É porque você é a pedra que Ele enviou. É porque Ele é a pedra, você é essa pedra viva que Ele enviou. Mas você ainda não tem vivido a vontade dEle. Não tem feito a vontade dEle. Hoje é uma manhã que essa palavra vem de encontro a mim e a você, para que nós não encontremos diante dEle motivo de escândalo e motivo de tropeço, e nem que Jesus seja o principal obstáculo para eu servir Ele. Pensa, irmão, pensa, eu tenho que servir a Ele, mas Ele é o maior obstáculo.
Sabe, já viu aquela piada que o pessoal fala assim: eu toco violão, meu problema é as cordas. Eu jogo bola, o meu problema é a bola, por isso que eu não consigo. Eu sirvo a Jesus, mas o meu problema é Jesus. Eu sirvo Ele, eu sou cristão, mas o problema é Cristo. Eu tenho que viver a vontade dEle, eu tenho que fazer a vontade dEle. Eu tenho que renunciar, eu tenho que abrir mão de algumas coisas. De um domingo de manhã que eu podia estar tomando um café em algum lugar, indo jogar um futebol, indo fazer tanta coisa, eu tenho que ir para a igreja. Esse é o problema. Nós vivemos de uma forma no Evangelho de achar que o nosso maior problema é o pecado que nós cometemos. O pecado que nós cometemos, irmãos, Jesus vem, Ele chega, Ele muda, Ele cura, Ele salva, transforma. Quando nós vivemos a graça e a vontade de Deus, que nós paramos de pecar, é sem perceber, nós deixamos de pecar, porque nós estamos vivendo para Ele, morrendo para o mundo, vivendo para Ele. Tem algo que o pastor Rodrigo fala assim, que nós somos entregues à morte todo dia, mas só que todo dia nós decidimos continuar vivendo. Todos os dias nós somos entregues à morte. Começou o dia, vai morrer para o mundo. É um dia de viver como um morto para esse mundo, vivo para Deus. Mas nós decidimos, não, mas eu vou continuar vivo para o mundo. Eu vou continuar vivo para as vontades da minha carne. É Jesus a pedra no meio do caminho, que não deixa, nós viver para Ele. Aí parece um escândalo, e é escândalo mesmo, porque o Evangelho é isso, é loucura para aqueles que vão perecendo, para aqueles que veem Jesus como esse escândalo e essa pedra de tropeço no meio do caminho. Amém? Eu quero orar com você nesse momento.